A paz do Senhor, você está no canal EBD Online Infanto Juvenil da IEADALP, canal de bênção para a sua EBD e também para você. Meu nome é Erunides, me chamam também de Heron, comumente me chamam de Heron, e eu coopero com a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais como adjunto. Nós estamos aqui ajudando a Superintendência, trazendo para você uma síntese da lição que nós estaremos estudando neste dia. Estaremos estudando essa lição no dia 8 de maio de 2022, que é o Dia das Mães. Então, vale a pena você, junto com seus alunos, assim fazer na sala de aula uma homenagem à mamãe. Aqueles que têm e aqueles que não têm também é possível ser feito. Estamos estudando, dentro dessa lição, uma viagem pelo Novo Testamento. Uma viagem pelo Novo Testamento. A lição de número 5, a lição passada, nós tratamos de entendendo os evangélicos. E dentro dessa margem, dentro desse estudo do capítulo de número 5, da lição de número 5, onde a gente tinha como tema Entendendo os Evangelhos, tratamos dos evangelhos sinóticos e também do quarto evangelho, mas a gente fez uma viagem assim panorâmica dentro dos quatro evangelhos, né? E a partir de hoje, o título da nossa lição é O Evangelho de Mateus. Mais uma vez dizendo que essa lição nós estaremos estudando no dia 8 de maio de 2022, que é o Dia das Mães. O texto áureo em apreço na nossa lição está em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O texto bíblico em classe extraído para o comentário da lição está ainda no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 ao versículo de número 17. Nós não vamos ler aqui porque o nosso tempo não nos permite, mas na sua sala de aula não esqueça nunca de ler esses versículos com seus alunos, de preferência que haja uma interação, que cada um possa ler um versículo. Isto é muito importante. Os objetivos principais elencados pelo comentarista da lição é de identificar pontos específicos do Evangelho de Mateus, também de conhecer os temas ensinados por Jesus no livro de Mateus e de saber a importância dos ensinos do Rei dos Reis para nós no livro de Mateus. O comentarista da lição, ele dividiu a nossa lição em 3 pontos. O primeiro, o Evangelho do Rei. Segundo, cumprimento das profecias. E terceiro, sermões e ensinos. Embora Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Mateus, ele figura como o primeiro evangelho, talvez por conta de sua peculiaridade, por conta de seus aspectos. É o maior dos evangelhos em termos de capítulo, e talvez por conta disso e por conta da sua necessidade, já que a salvação veio do judeu. Então, ele é o primeiro que principia os livros do Novo Testamento. Foi escrito por Mateus, o apóstolo de Cristo, que foi chamado pelo próprio Cristo, que era cobrador de impostos, né? Foi escrito entre os anos 64 a 68 depois de Cristo. Não existe aí nenhuma clareza de dizer foi exatamente nesse tempo, porque nós temos um calendário que não nos ajuda muito, além de que os livros não eram datados, então a gente tem essa dificuldade. Divide-se o livro em 3 seções: a vida e o ministério de Jesus, capítulo 1 até o capítulo de número 15, as reivindicações do Messias, capítulo 16 ao capítulo 23, e o sacrifício e triunfo do Messias, que está no capítulo 24 até o capítulo 28. O segundo ponto da lição vai falar do Evangelho, o primeiro ponto da lição, vai falar do Evangelho do Reino, ou Evangelho do Rei. Nós entendemos que essa lição, para apresentar o livro de Mateus,
É um tempo muito raso, é um tempo muito curto, impossível você na sala de aula em 1 hora, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e meia, se há casos específicos que se tem 1 hora e meia para tratar de uma lição, você falar do livro de Mateus, né? É impossível. Só para você ter uma ideia, nós estaremos adultos, estaremos estudando a lição que vai tratar do Sermão do Monte especificamente. Então são 13 lições tiradas ali do Sermão do Monte. E aí você imagine em 1 hora você assim falar de todo o livro de Mateus. É impossível, não? Então dê ênfase, você professor, dê ênfase aos fatos mais importantes que o livro traz, né? A genealogia de Cristo, por exemplo, que está lá em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Os objetivos de Mateus em alcançar os judeus. E de que Jesus é apresentado como rei, né? Diferente do que apresenta Marcos, diferente do que apresenta Lucas, diferente do que apresenta João. Mateus apresenta Jesus como rei. E isso tinha um fundamento muito grande, por quê? Porque dentro desse aspecto, o judeu guardava dentro de si uma promessa que foi feita especificamente para o povo judeu. Eles aguardavam a libertação, a liberdade por um rei, aquele que viria da raiz de Jessé, do tronco de Davi. Então, o apóstolo Mateus, o escritor Mateus, tinha essa preocupação de apresentar Jesus como rei, o rei dos judeus, né? E é importante que você, como professor, enfatize essa questão. O segundo ponto da lição fala do cumprimento das profecias. Profecias têm um valor muito importante, não só para o judeu, mas para cada um de nós também. Nós estudamos no trimestre passado acerca das profecias do Antigo e do Novo, e agora nós estamos estudando acerca dessas profecias lá do Antigo Testamento, nos Evangelhos, nos livros do Novo Testamento. Então elas são sombras daquilo que iriam acontecer no Novo Testamento. Então as profecias são de fundamental importância não só para nós, mas principalmente para o povo judeu, para o povo de Israel, que aguardavam essas promessas. Então, como você vai ter um pouco mais de tempo na sua classe, apresente, se possível, a promessa, o relato da promessa, em que livro foi inserido, qual foi o profeta que profetizou sobre esse assunto, né? Quando que profetizou. Então, essas menções são muito importantes para o aprendizado do aluno na sua sala de aula. Faça-lhes entender por que encontramos muitas citações do Antigo Testamento. Então, o livro de Mateus tem essa peculiaridade, porque como ele foi escrito para os judeus, o judeu é um povo que tinha passado pelo cativeiro babilônico, um povo que estava já vacinado com relação a algumas questões, e aí Mateus vai apresentando Jesus de uma forma que o judeu possa entender. Então, por isso a gente vai encontrar muitas citações lá no livro, como para que se cumprisse a promessa ou a profecia que foi dita por fulano, ou como está escrito no livro tal, e às vezes não está escrito no livro tal. O próprio Jesus, lá no capítulo 4 de Lucas, ele faz uma menção ao livro do capítulo 61 de Isaías, quando no capítulo 4, na sinagoga, é-lhe dado o livro da lei para ler, e a Bíblia diz, o Mateus diz que Lucas diz que ele procura e encontra aonde está escrito aquela passagem que está em 61 de Isaías, 61 e 1. Então, é muito importante a questão do Antigo Testamento para os judeus, e você precisa deixar isso enfatizado, né, dessa questão, pois ele é de fundamental importância para o judeu, o livro de Mateus. O terceiro ponto da lição fala dos sermões e dos ensinos de Jesus. O Evangelho, segundo Mateus, encontra ensinamentos de Jesus de várias maneiras. Isso a gente vê ao longo dos evangelhos, né? Jesus, quando tinha uma oportunidade, ele ensinava, né? Às vezes a gente tem oportunidades e nos calamos, mas Jesus tinha
tinha esse caráter diferente. Por isso que ele era chamado de mestre, ou mestre dos mestres, porque uma oportunidade que surgia, ele não deixava de pregar, ele não deixava de falar, ele não perdia aquela oportunidade de forma alguma. Então Jesus é mestre, e no tempo ele era mestre nessas coisas. Então, além dessa importância de Jesus, existem algumas peculiaridades acerca dos ensinamentos de Jesus. O primeiro é que a gente vê lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte, que, como eu já falei, nós estaremos estudando na lição dos alunos o Sermão do Monte em 13 lições. Mas está aqui o Sermão da Montanha, ou também chamado Sermão do Monte. O Sermão Profético, que esse Sermão Profético, capítulo 24 e 25 de Mateus, que fala de profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, profecias que vão se cumprir. Então, é importante você enfatizar o seu aluno, envolver o seu aluno nesses sermões, porque ele tem ensinamentos maravilhosos para o nosso dia a dia, para a nossa vida como cristão, para a nossa vida como servo, para a nossa vida como um ponto específico, como algo dentro do reino de Deus, né? Os ensinamentos através das parábolas. Então, as parábolas de Jesus são histórias maravilhosas. E eu acho interessante que algumas parábolas, Jesus cita a parábola e ele mesmo interpreta a parábola. Mas existe algumas parábolas que ele não dá essa interpretação, os discípulos não tiveram essa interpretação e nós também não tivemos essa interpretação. Então são parábolas que para nós se torna mais difícil da gente entender porque Jesus não deixou um caminho, são parábolas realmente difíceis. Então Jesus não perdia tempo, então a gente vê Jesus pregando no monte, Jesus vê Jesus pregando em cima de um barco, a gente vê Jesus pregando na areia da praia, onde tinha oportunidade Jesus estava pregando. Então esses ensinamentos de Jesus enfatize com seus alunos, Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, o Sermão Profético e também os ensinamentos através de parábolas. Encerre a sua lição com seus alunos, dizendo que no capítulo 28 de Mateus, próprio Jesus descreve dele mesmo, ele diz dele mesmo, quando ele está assunto aos céus, ele vai subir aos céus, lá no Monte das Oliveiras, ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Veja que expressão maravilhosa. Algumas pessoas dizem, eu já vi alguém dizer, fulano foi pelos poderes de Deus. E Deus não tem poderes, Deus tem poder, todo o poder é de Deus. E Jesus está recebendo isso para ele, porque ele veio do Pai e agora ele está voltando para o Pai. Aí ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele ainda faz uma promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que coisa linda, que expressão maravilhosa. Jesus nos dá a segurança de que tudo aquilo que ele sofreu e que nós podemos também um dia aqui na terra sofrer também, mas nós não estaremos só. Ele estará conosco, ele estará nos ajudando. O Espírito Santo que agora habita dentro de nós, ele nos ajuda em todas as coisas. Então, encerre com ele, com seus alunos, acerca dessa coisa tão maravilhosa de Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer aos juvenis, professores e professoras, os alunos também, que alguns alunos também compartilham dessa lição, e que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a cada um de vocês, compreendendo na vida de você, professor, que há um galardão nos céus. Capítulo 22 e 12 de Apocalipse diz que o próprio Jesus dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então não cesse de fazer a obra do Senhor Jesus. Se gostou, dê um like, dê um ok, tá? Comente, os comentários são importantes para nós. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Indique o canal para outras pessoas também e vai ser bênção. Deus abençoe a cada um de vocês
no nome de Jesus. Se Ele permitir, em breve estaremos aqui de novo. Amém? Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.